temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. A todos, muito bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Consigo Júlio Vera Cruz Martins. O mercado do gás em Cabo Verde é o tema escolhido para o programa de hoje. Tomamos como ponto de partida as reclamações de consumidores sobre a falta de gás nas estações de distribuição. As petrolíferas têm dito que não há ruptura, deixando no ar o assambarcamento. Por outro lado, a Agência Reguladora Multissectorial da Economia assegura em comunicado que não há ruptura, mas reconhece que há um problema de natureza logística. Pretendemos esclarecer as causas que determinam as longas filas à procura de uma garrafa. Para nos ajudar a compreender o fenómeno, temos connosco o administrador da ARMA para combustíveis, Carlos Ramos. Agradecimentos, bom dia por ter disponibilidade este sábado para esclarecer a opinião pública. Temos aqui nos estúdios da Praia João de Deus Carvalho, comandante de Marinha Mercante, que conhece essas andanças, não é? E temos em São Vicente António Pedro Silva, um observador que já foi presidente da Associação dos Consumidores de Cabo Verde. Vamos ter a participação do atual presidente da Associação dos Consumidores, Nelson Faria, mas daqui a pouco, como ele tinha compromissos, nós gravamos a entrevista com ele ontem à noite. Pois é, nós começamos. Senhor Administrador, o que é que se passa com o mercado do gás em Cabo Verde? Bom dia a todos. Agradecer ao convite da rádio para estarmos aqui, também esclarecer um pouco o que é que está a acontecer a nível da distribuição de gás a nível nacional. Quando dizemos que não há ruptura de gás, é que o fornecimento do gás ao país está assegurado, as esferas têm gás suficiente para o consumo normal do país e que, de facto, não temos, como ouvimos vários consumidores, várias pessoas a dizerem que o país não tem gás. O país tem gás em quantidade suficiente para o abastecimento normal, como tem sido até como sempre. O que acontece é que desde o ano passado, desde setembro por aí, nós tivemos algum constrangimento com a distribuição de gás para todas as ilhas. Só para fazer uma nota, o gás butano é descarregado aqui na praia. É o nosso armazenagem primária. Aquela esfera. Aquelas duas esferas com a capacidade de cerca de 1.500 toneladas de gás butano. Então, a descarga primária é feita aqui na praia, assim como, por exemplo, em São Vicente nós temos a descarga de fuel, óleo e gasóleo, que é a descarga primária, e na Ilha do Sal temos a descarga do jet e da gasolina. A partir das descargas primárias é feita a distribuição para todas as ilhas. Feito esta nota, dizer que desde o ano passado, antes, as petrolíferas possuem os seus navios para fazer um transporte interilhas de produtos petrolíferos, uns a granel e outros embalados. No caso do butânio, é uma carga embalada, portanto, há 2 navios para fazer esse serviço. Cada empresa, cada petrolífera tem um navio que faz, a própria empresa faz a gestão destes navios para fazer a distribuição de gás para todas as outras ilhas a partir da Ilha de Santiago. Desde o ano passado, um dos navios teve um problema, teve que subir a doca e ficamos só com um navio a fazer a distribuição durante vários meses. E este ano, já em janeiro, o navio que deveria ter 30, 40 ou 2 meses no máximo, acabou por ter muito mais tempo na doca do que estava previsto. E o outro navio que fazia o transporte normal entre ilhas, que estava a dar cobertura também para outra empresa, para que não haja ruptura também para outra empresa, também tinha que subir a doca, porque senão
perderia o certificado de navegabilidade. Então, este navio já está na doca e outro navio que estava desde setembro do ano passado já está operacional. Mas só um navio não é suficiente para fazer... Não são 4 navios? Mas temos os outros navios, mas são de carga a granel. Sim, a granel. Portanto, transportam gasóleo, transportam gasolina, transportam jet, transportam fuel óleo. Portanto, não são navios para transporte de embalados. E até configuração. Eu não sou especialista na área de transporte marítimo, mas esses navios possuem muitas coisas em cima do próprio convés que dificulta qualquer transporte de carga embalado como os outros navios. Nós agradecemos por essa primeira entrada e aí que é que entra o comandante, não é? Que características são essas que os navios têm de ter para a certificação, para a autorização para transportar combustíveis? Quais são as diferenças? Bom dia a todos. Como dizia aí bem o administrador da ARME, existem 2 navios para o transporte de gás interilhas. Um afeta a Vivo Energia, o outro a Enacol. São os navios Boa Vista, por parte da Vivo, e um outro Ostreia, que trabalha com outra companhia. E, salvo erro, foi o Boa Vista que esteve na doca. Infelizmente, isto é um problema antigo cá em Cabo Verde, a programação da docagem nunca é cumprida pela Cabnav. A Cabnav tem um problema antigo que faz um planeamento de docagem. Se diz um mês, você fica lá pelo menos 3. Se diz 2 ou 3 meses, você é capaz de ficar 4, 5. Inclusive, houve casos judiciais. Eu lembro no caso com o Abílio, o navio dele, o Ribeira de Paúl, que teve um caso que foi ao tribunal e a Cabnav teve que pagar, portanto, indemnização a essa empresa do Abílio por causa do não cumprimento do contrato de docagem. É este problema que tem afetado a logística de transportes. Mas isso coloca um outro problema. Que é o seguinte: será que esses 2 navios, afetos um a cada petrolífera, conseguem, com as docagens, que são previsíveis, porque um navio de 2 em 2 anos deve subir na doca, não é? Por causa da certificação, se dão garantias de uma distribuição a tempo e horas, para não criar dificuldades no mercado. Isso é um problema que se deve equacionar. Porquê? Porque eu digo isto porque o gás é mais importante do que o milho ou o arroz. Porque hoje em dia, se falhar o milho ou o arroz, esses produtos têm substitutos, mas o gás já não tem. A não ser que seja fogão elétrico, não? Isso é incomportável financeiramente para as famílias, porque... Bom, incomportável até ver, porque com a injeção de energias renováveis na rede o preço tem tendência a baixar. Aliás, é um problema que está em debate neste momento na Península Ibérica, sobretudo em Portugal, em que estão a querer direcionar as pessoas para o consumo de utilização de fogões elétricos para evitar o consumo de gás, cujo preço vai não, já disparou. Sim. Agora, em relação às características dos navios, é o seguinte: estes 2 navios que fazem o transporte de gás são navios de carga geral que foram adaptados para o transporte de pequenos contentores que levam, portanto, o gás às outras ilhas, onde se faz o enchimento das garrafas, ou então embalagens que levam as próprias botijas de gás. Portanto, esses 2 navios. Portanto, são navios
de carga geral. Pois, mas estes aqui só transportam o gás. Só o gás. Só o gás. Só o gás. E os outros 2 navios, que são portanto, o Arpadores e... são 2. São navios tanques. Estes navios tanques só levam produtos, portanto, gasolina, gasóleo, portanto, são líquidos. Portanto, não transportam gás. Bom, embora o gás é transportado em estado líquido. Sim, mas esse gás butano, não é? Cabo Verde não tem navios tanques para o transporte de gás. Muito bem, já lá vamos à conversa. Nós temos em São Vicente António Pedro Silva, que acompanhou o nascimento da Enacon, a distribuição do gás, bom, porque não vale a pena dizer que antigamente o gás vinha de Portugal, havia 2 postos de venda, um aqui na praia JBC e outro em São Vicente, não sei se é Serradas ou outra casa comercial, vinham de Portugal, etc. Mas pouca gente consumia gás. António Pedro Silva, como é que interpretas esse fenómeno? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia aos colegas aí na rádio, no estúdio da praia, ao administrador Carlos Ramos e ao comandante João Carvalho. Refere-se a esse fenómeno do aumento do consumo do gás ou da ruptura do gás, para poder saber responder à questão. Que há aumento do consumo, isso é visível, apesar do decréscimo da população. Se nós formos ver as estatísticas do INE, a utilização da lenha é praticamente residual e há um aumento do consumo. Por outro lado, há o fenómeno do empreendedorismo. Há pessoas, por exemplo, há caso de uma professora, tem a sua garrafa de gás em casa, mas tem no mínimo 5 contratos para que não falte gás, porque desenvolve o empreendedorismo em casa, bolos e etc. Há um aumento de consumo de gás, mas esse fenómeno da procura de gás sem haver ruptura do produto em Cabo Verde. Pode não ter havido ruptura de fornecimento de gás ou na Cidade da Praia ou na Ilha de Santiago. Mas Cidade da Praia ou Ilha de Santiago são apenas parte de Cabo Verde. Cabo Verde é muito mais que a Cidade da Praia e muito mais que a Ilha de Santiago. Há mais 8 ilhas habitadas. E em várias delas a população atravessa uma situação crítica. Uma situação tão crítica, eu diria mesmo inaceitável, que exige das autoridades e da população em particular dos quadros um posicionamento firme, porque é um indicador muito sério em várias dimensões, quer da gestão do país, não estou a falar em termos de partidos políticos ou coisa do género, de gestão do país, gestão estratégica do país, de pensar o país, quer em termos das infraestruturas necessárias e da informação da população. Logo, resumindo, há rupturas, sim senhor, em Cabo Verde, não na Cidade da Praia eventualmente, não na geral. Para ficar claro, estás a fazer referência à ruptura no abastecimento? Sim. Ou a ruptura do produto? Não é o produto no ar. O que interessa-me que haja um paraíso nos Estados Unidos da América se eu vivo em Cabo Verde. Logo, as pessoas não têm gás. E ainda há dias, eu por acaso, no meu caso pessoal, não passei por esta situação, mas tive que... Porque tens umas 3 garrafas em casa? Não tenho. A forma que eu utilizo, vivo sozinho, não é? Consumo reduzidíssimo, de forma que eu posso e sei como gerir também o que é que eu tenho. Posso comer fora, etc. Logo o meu consumo é mínimo. Mas tive que auxiliar uma outra pessoa
familiar a procurar gás porque estava numa situação de aperto. Com a garrafa de gás no carro e uma funcionária, tive a andar todo o Madeiralzinho, todo o chão que queria percorrer. No dia seguinte fui aos postos de combustíveis, a mesma situação, não há gás. E ainda ontem estava a ver um vídeo do Porto Novo. Impressionante essa fila. Mas há meses que há a situação quase similar em São Nicolau. Parece que desde dezembro, no fogo. Logo, não me venham dizer que não há ruptura. Há sim, porque não interessa estar o gás nas duas esferas aí na praia. O que interessa é as pessoas poderem, em qualquer ponto de Cabo Verde, poderem adquirir esse gás. Ao se ter em conta que as esferas foram instaladas há mais de 40 anos no terminal da Enapor, a criação desse terminal, com financiamento de acordo, penso que financiamento alemão, como é que o país continua com uma única estação, um único terminal para recepção do gás butano do exterior e tendo essa enorme dependência desse gás da população, em particular a mais desprivilegiada, que se vê aí com as botijas de gás a transportar. Logo, eu penso que há sim ruptura de gás em Cabo Verde, nas populações, mas não para todos. Por exemplo, eu vivo em São Santo e não senti pessoalmente esta situação. E muitos quadros, as pessoas que estão relativamente bem na sociedade, não terão tido esse problema. Muito bem. Eu agradeço por essa primeira apreciação. Eu vou-vos propor ouvir o presidente da Associação dos Consumidores, Nelson Faria. Ele já tinha outros compromissos. Vamos ouvir e depois continuamos a conversar. Nelson Faria, presidente da Associação dos Consumidores de Cabo Verde, as filas para a compra de uma garrafa de gás continuam em algumas ilhas. As empresas dizem que não há ruptura de estoque. A Agência Reguladora Multissectorial de Economia, num comunicado emitido esta quinta-feira, diz que não há ruptura de estoque, pede tranquilidade aos consumidores, mas reconhece que há algum problema a nível da logística, quero perceber, de distribuição. Pelos contactos que tem feito e pelos pedidos de esclarecimentos que tem solicitado às empresas, como é que a ADECO interpreta esse fenómeno? Bom, nós agradecemos uma vez mais esta oportunidade para falar de um assunto tão pertinente pelo impacto que tem causado. Aliás, é uma questão que nós não temos memória, num curto espaço de tempo, ter vivido uma situação de falta de gás, que é um bem essencial. Nós, na ADECO, estamos a acompanhar esta situação desde há 3 meses esta parte. Quando vimos os primeiros sinais em São Nicolau, no Fogo, na Boa Vista, nós já tínhamos denunciado e já tínhamos posicionado sobre esta situação. Entendemos que as empresas proclamem que há estoque e nós não duvidamos disto. A questão é, se o gás não chega ao consumidor em modos em que ele possa utilizá-lo para o seu uso cotidiano, para nós, enquanto consumidores, não há disponibilidade. E é esta perspectiva dos consumidores que as empresas têm de entender. Para nós agrava-se mais, porque desde o início as empresas não comunicaram corretamente com os consumidores, não foram leais na informação prestada, não aclararam as questões à volta desta falta de gás. Limitaram-se a dizer que sim, tinha estoque, mas o estoque não chega ao fogão das famílias para confeccionar alimentos. O que chega é a garrafa de gás e esta não estava a chegar. E esta é a situação que nós, enquanto Associação para a Defesa dos Consumidores, denunciamos e pedimos esclarecimentos. Aliás, o direito à informação, um direito que está consagrado na Lei de Defesa do Consumidor. As empresas devem pautar-se por esta obrigação e este dever. Não o fizeram ao longo do tempo. Somente recentemente, com o eclodir, no estágio maior desta situação, é que nós verificamos alguns posicionamentos das empresas, mais recente da Vivo Energy, que assume também que é um problema logístico. E por causa desse problema logístico, o gás não chegou às famílias. Obviamente, ao longo deste tempo,
pautaram-se por não comunicar ou então também por desresponsabilizar, tentando passar uma culpa a um suposto assambarcamento dos consumidores, o que nós não verificamos na prática, tendo em conta a realidade que nós temos. Bom, havia um problema navios estavam nos estaleiros, neste momento, pelas informações que nós temos, os 4 navios que fazem a distribuição dos combustíveis entre as ilhas estão todos operacionais. O navio que traz o gás para Cabo Verde tem vindo com regularidade. Afinal, o que é que se passa? É um produto com um preço administrado, as pessoas compram gás mediante contrato, pode-se com propriedade falar em assambarcamento? Nós duvidamos desta forma de pautar o problema pelo simples assambarcamento ou pelo anúncio de assambarcamento. Porque reparemos, estamos numa realidade onde as famílias, no máximo, podem ter 2 botijas de gás em casa. Muito dificilmente vamos encontrar famílias com mais de 2 botijas de gás em casa. Verdade é que, até mesmo a nível do poder económico, poucas famílias, não todas as famílias poderão ter mais de 2 garrafas de gás no máximo, das 12,5 kg em casa. Portanto, nós não entendemos a deriva para esta desculpa, na nossa perspectiva, de não haver gás, quando, como disse há bocado, o problema já veio de algum tempo esta placa. Para nós, valia mais as empresas posicionarem-se com verdade na sua comunicação, dizendo sim, claramente, nós, devido a nós termos apenas um centro de armazenamento e termos os barcos de distribuição na docagem, nós tivemos um problema de distribuição. E esta verdade ajudaria a acalmar os consumidores e a fazer uma venda tranquila, sem a necessidade desta situação, pelo provocar de algum alarme, ter despolatado nos consumidores, se calhar, num ou noutro caso, ter comprado 1 ou 2 garrafas de gás, não mais do que isso. Portanto, a questão do assambarcamento, como colocado, e como já disse, para nós, faltou-se por formar uma desculpa à volta de um assunto que claramente tinha outras causas, um problema que tinha outras causas, e as causas, não sendo a armazenagem, era a distribuição. E ficou evidente que a distribuição, neste momento, tende a acalmar-se, tende a regularizar-se por causa de entrada em função dos barcos de distribuição. Mas com o déficit, é natural que ainda as pessoas procurem. E há ilhas que não cheguem. Sim, e há ilhas que não chegam da mesma forma como chega nas ilhas maiores, digamos assim. Acaba de dizer que as pessoas podem ter o máximo 2 garrafas em casa, mas há gente que tem 6 contratos. Pode haver situações em pessoas que eventualmente fazem isso como atividade económica, utilizam o gás para alguma atividade económica, nomeadamente de restauração, de bares ou de algum outro empreendimento que tenha essa necessidade. Mas, obviamente, que ter 6 garrafas de gás em casa não é razoável, não é normal e não é seguro. E nós alertamos sempre para isso. Agora, tentar colocar este problema apenas restringindo a isso é que não. O mercado é regulado, como disse bem. A ARMA é reguladora do preço, mas também tem obrigações de supervisão de práticas comerciais, de assambarcamento, poderiam ser verificadas. E até esse controle de vendas por pessoa pode também ser feito pelas operadoras. São elas que detêm as garrafas cheias que podem ser trocadas. E, havendo esta perspectiva ou esta deriva dita de assambarcamento, poderiam naturalmente tomar medidas de controle que pautassem o consumo pela necessidade restrita de quem, obviamente, necessitasse. E há formas de o fazer. As empresas é que têm de ser criativas em situações desta natureza se suspeitam de alguma prática ilegal, mas como nós já dissemos, não vimos isso como a razão principal. E a razão também não está, como algum criou-se fazer, em alguns casos, da situação que gerou, que iniciou a guerra no Médio Oriente, não haveria isso, porque, como já disse, a situação vem de trás. Desde finais de dezembro, janeiro, nós já tínhamos apontamentos de situações desta natureza em várias ilhas. Em São Nicolau, na Boa Vista, no Fogo. A DEC defende que deve haver uma base de dados dos consumidores de gás.
pode haver, é uma forma de controle, é uma forma também de segurança dos próprios consumidores. Nós não exploramos essa hipótese. Agora, a lisura dessa feita, esse critério, como deve ser feito, as operadoras também têm de se pronunciar sobre isto, a própria ARM também pode pronunciar sobre isto. Criou-se. Os contratos... Criou-se agora. Sim, diga. Eu dizia que criou-se agora uma névoa uma cortina de fumo de desembarcamento, como se fosse esse realmente o problema que nós enfrentamos no início do dia. Não foi. Claramente não foi. Agora, há uma questão aqui que é relevante. Tendo em conta a situação no Médio Oriente, por mais que digamos que não pesa diretamente em Cabo Verde, há sinais que pode sim chegar a Cabo Verde. As consequências os impactos podem chegar a Cabo Verde e a escassez de produtos derivados de petróleo e a previsão de escassearem nos próximos tempos, mesmo que Cabo Verde não importe diretamente dessa fonte, com escassez do produto no mercado internacional, naturalmente não vão sofrer consequências. Diga-me o seguinte, na Ilha de Santiago, na praia, há uma esfera de armazenagem de gás. Temos informações que na Ilha do Fogo há também um recipiente através do qual, a partir do qual são enchidas as garrafas. São Vicente não deveria ter, ou uma ilha como Santo Antão, não deveriam ter esferas de armazenamento? Na nossa perspectiva, esta situação trouxe também, evidenciou mais ainda esse problema. Porque nós não estamos livres de voltar a acontecer situação idêntica a esta, se aliarem os transportes. Com um centro de armazenagem na Ilha de Santiago, um secundário numa dimensão muito menor na Ilha do Fogo, naturalmente, este problema pode acontecer. E nesta perspectiva, soluções estruturais para que este problema não se venha a verificar nos próximos tempos, nem por causa da guerra no Médio Oriente, e nem também por questões ligadas à situação que vivemos, que é essencialmente a distribuição, nós devemos sim ponderar, e as operadoras, o governo, e até com o auxílio da ARM na vertente que lhe compete, deve ser considerada uma solução mais estrutural, que é também da possibilidade de colocar centros de armazenamento nas ilhas do norte do país, particularmente em São Vicente, pelo número de consumidores que alberga, em Santo Antão, no Sal também, com uma capacidade de dar vazão às necessidades dos consumidores locais. Quais são as informações que a ADECO tem? O controle dos contratos está onde? Nos revendedores ou nas empresas? Neste momento queremos tomar controle. O que nós reparamos, e se é esta conversa de desembarcamento, o facto é que chega uma pessoa, qualquer pessoa com uma garrafa de gás, vai trocar, troca. Não há um controle de facto de contratos. E isto, se é, ou se for essa a hipótese do problema real, as empresas, elas enquanto vendedoras do produto e distribuidoras do produto, podem naturalmente ter medidas que condicionem a saída mediante as necessidades de quem responsavelmente tem um contrato com a empresa vendedora. Não o fizeram, não o fazem, portanto não podem culpar desta forma, como foi feito. Isso para nós, a nível da Associação de Defesa dos Consumidores, já estamos até de certa forma habituados a ver o consumidor a pagar pela ineficiência e pela inoperância de vários setores. E neste caso, creio que é demasiado escandaloso para se imputar total culpa aos consumidores num dito desembarcamento. Não, as empresas falharam, na nossa perspectiva, primeiro, na questão da distribuição que não foi acautelada, segundo, na comunicação que não fizeram mal feita em vários momentos deste problema. Nesse momento, com a injeção na rede de eletricidade de energias renováveis, não é mais benéfico a utilização de energia elétrica para a cozinha? Este é um desejo que nós temos, que o país passe a produzir energia essencialmente de fontes renováveis e de fontes renováveis que nós dispomos. Mas a realidade nos mostra que ainda a nossa penetração de fontes renováveis na produção de energia elétrica, particularmente, está à volta de 30%. Portanto, ainda 70% depende de derivados de petróleo. Portanto, o que nós temos
ainda é muito, na nossa perspectiva, incipiente para que se leve este consumo de energia elétrica ao fogão. Portanto, em casos muito específicos de pessoas que dispõem de painéis fotovoltaicos, se poderá fazer isso. Mas para a larga maioria da população ainda é uma realidade distante. Obviamente o que nós desejamos é que isto se concretize a breve trecho. Nós passemos a produzir energia com base em fontes renováveis que dispomos, num custo mais barato, porque também é importante realçar isso, e esse custo chega a todas as famílias e, paulatinamente, possamos ter, além da possibilidade do gás em botija, ter também a possibilidade de ter uns fogões elétricos que facilitassem a vida das famílias. O que é que diz às pessoas que, para além da sua atividade profissional para terceiros, são empreendedoras e têm necessidade de várias garrafas de gás, 6 ou às vezes até mais? O que é que diz essas pessoas? Devem fazer a transição para o abastecimento industrial, as garrafas maiores? Seria o recomendável para as pessoas que precisam de gás para os seus empreendimentos. Naturalmente, ter as garrafas maiores seria o ideal e seria a via para sanar o problema e não causarem também problemas a outros consumidores que dependem dessas garrafas de 12,5 kg, por exemplo. E é este o nosso apelo. As empresas, as microempresas que necessitem de gás, que se pautem por contratos para as garrafas maiores em vez de utilizarem as de 12,5 kg. Portanto, a realidade vivida por cada um é que poderá dizer quais as possibilidades de fazerem ou não essa transição. Mas lá está, estão também consumidores e estão também no direito de consumirem as garrafas que precisarem para que depois possam ter a sua atividade económica funcionando. É expectável alguma intervenção musculada da agência de regulação para disciplinar os contratos, o máximo de 2 garrafas em casa, como disse, ter uma base de obrigar as empresas a terem uma base de dados? Nós não apelamos a isso. Apelamos essencialmente a que haja, primeiro, condições de armazenamento em todas as ilhas o suficiente para abastecer cada mercado local. Segundo, que haja condições de transporte suficiente para que os casos de necessidade sejam repostos a tempo e horas e que o gás esteja disponível para os consumidores. É esse o nosso apelo essencialmente. Na necessidade de regular o que é vendido a cada consumidor e os tempos em que deve ser vendido, naturalmente deve entrar a entidade reguladora. Agora, nós queremos também uma entidade reguladora que paute não somente pela defesa das operadoras do mercado e do mercado, mas que paute também pela defesa do consumidor e que se posicione também do lado do consumidor numa situação aflitiva como esta que nós vivemos. Porque eu vi, presenciei, e foi várias vezes relatado em várias ilhas, situações dramáticas, pessoas que já se outra vez voltavam à lenha, voltavam a outras formas de confecção de alimentos porque estavam desesperadas. Portanto, a ARME e as operadoras também têm de ver este lado do consumidor, o que não viram ao longo deste tempo. Muito bem, aqui nós temos, longe de mim estar a pensar, condicionar as vossas interpretações àquilo que acaba de dizer o presidente da DECO, mas ele levanta várias questões. Primeiro, muitas garrafas em casa. Parece que há uma lei geral a dizer que o máximo de 2 garrafas em casa. Senhor administrador, é um problema. Como é que... Porque eu lembro-me, para ter uma garrafa de gás é preciso ter um contrato. Tu fazes um contrato e dão-te uma garrafa cheia. Depois levas a vazia e assim por diante. Agora, esses contratos são feitos aonde? Nos distribuidores, exclusivamente das empresas? Naturalmente que isto... eu gostaria de ir um pouco mais atrás, antes de responder a esta questão. É sobre a questão da armazenagem. Que se falou aqui, que acho que é muito importante percebermos bem também a questão da armazenagem, que aqui é a primária, que temos aqui na cidade da Praia.
Dizer que o jornalista referiu-se que na Ilha do Fogo há um container para a recepção do gás, para fazer o enchimento do gás. Isso existe em São Vicente em maior escala. E também existe em São Vicente? Em maior escala. Tem charutos grandes para fazer... porque o gás é transportado, como disse o comandante, em garrafas, nos casiers que são transportados para as ilhas, mas também em contentores. Há uma transferga desses contentores para estes charutos grandes. E nesses charutos então é que se fazem, por exemplo, no Fogo, em São Vicente e também em Santo Antão em menor escala e na Ilha do Sal também, esse enchimento local. Há na Boa Vista também? Na Boa Vista havia, mas por questão de segurança era num container, tiveram que retirar. Porque parece que os grandes consumidores, como os hotéis, estavam a pedir uma quantidade mínima, né, para evitar essa... Os hotéis recebem em contentores. Em contentores. Em contentores, não recebem em garrafas. Tem uns containers de 400 quilos, se não me falha, ou de 600, agora não me lembro. Tem de 400, 600 e tem de 1000 quilos. E são feita a transferga no próprio hotel. Portanto, os hotéis não recebem as garrafas, recebem os grandes hotéis, claro. Mas isso só para dizer que há sim armazenagem nessas ilhas. Boa Vista não, nesta perspectiva de ter um charuto para fazer o enchimento local. E a questão da armazenagem hoje do gás butano a nível mundial se coloca um problema muito grave. Nós temos esferas. Hoje, nenhum país aconselha a construção dessas esferas, por questão de segurança. É muito exposto e o potencial que existe de perigo à volta das esferas é enorme. As esferas nós temos hoje está localizada em Achada Grande, perto do aeroporto, e o raio de ação, de destruição, por assim dizer, em caso de catástrofe, que Deus queira que nunca aconteça, das esferas é muito grande. Aliás, é assinalado como um ponto de risco. Sim. E, em princípio, se deveria deslocalizar esse ponto primário, não é? Quando se construiu, eu acredito que em 82, se não me falha a memória, aquela área não tinha todo o desenvolvimento que tem hoje. Portanto, as construções foram ficando ao redor da própria esfera. Mas hoje o que se aconselha é fazer armazenagem subterrânea, que tem um custo elevadíssimo para fazer a armazenagem do gás butano. Nós temos uma logística muito pesada em Cabo Verde a nível do transporte de gás butano. Os outros combustíveis, se formos reparar a estrutura de custo que nós publicamos todos os meses, se for ver o custo para a logística de butano dos outros combustíveis, há uma diferença significativa. É maior. É maior porque nós temos que transportar da forma que temos que transportar, temos as limitações de uma coisa que eu não disse anteriormente, que tem a ver com a questão que houve durante os meses de janeiro, fevereiro. Os nossos mares não permitem também uma boa navegabilidade dos nossos navios, se perde mais tempo, há problemas nos portos em termos de condicionamento por causa do mar. Isto aconteceu durante o mês de janeiro. Nós estamos a acompanhar como disse o presidente da ANDECO, nós desde dezembro a esta parte nós temos acompanhado a situação do abastecimento em todas as ilhas. E isto de facto é um condicionante de termos um navio. Não é só do assambarcamento, isto é real, também existe, não é só. Portanto, a desculpa... Mas assambarcamento como? Porque, repara, eu vou dar só um dado. Em São Antão, por exemplo, uma das operadoras vende cerca de 35 toneladas de gás por mês. Vendeu em janeiro, por exemplo, é mais ou menos o que é o consumo mensal. No mês de março, que ainda não terminou, já está em 70 e tal toneladas que já colocou lá. Portanto, para dizer que não há, as pessoas não estão a comprar mais do que aquilo que necessitam, isto também tem que se colocar e dizer que não é normal. Há o receio também,
Isto, há vários fatores que juntam, né? Nós temos o problema de logística, da distribuição, que já relatamos aqui. Temos o problema das pessoas que compram mais para fazer, para guardarem em casa. E também temos um outro fenómeno que é a guerra e os preços que estão a disparar. Um efeito psicológico. Exatamente. Mas a questão que eu estou a levantar é básica. Se para ter acesso ao gás é preciso ter um contrato. Sim. Isso quer dizer então que há agentes que estão a facilitar. Nós estamos a ARME particularmente, a questão dos contratos é uma preocupação nossa, e estamos a investigar isso para perceber todo o contexto. Por isso que ainda não temos todas as informações à volta do contrato, mas o que disse é certo. Uma pessoa, para ter o gás, tem que ter um contrato. E dizem, como é que uma família então pode ter vários contratos? É que numa família não tem só uma pessoa. Tem várias pessoas que podem fazer contrato para além. Isto pode ser uma possibilidade. Mas outra possibilidade é que, normalmente, apresentando uma garrafa, vai num posto de venda, é vendido. Não vai se perguntar qual é o... Isso é normal. Isso é normal. Agora, para ter essa diferença de António Pedro Silva, para ter essa diferença de consumo em Santo Antão, que dispara para 75, há algum facilitismo, António Pedro Silva? Olha, eu não queria especular sobre esse assunto, porque eu não tenho informações fidedignas e, infelizmente, como até ao longo do debate e das informações anteriores que eu que acedi, as entidades não são credíveis. E o Nelson, de uma forma muito lúcida e clara, falou desse problema dito de comunicação. Logo, eu ponho em dúvidas, neste momento, qualquer afirmação das entidades, em particular das empresas. E teria que se pôr em contexto. Mas o vídeo que vi, inclusive ontem, no Porto Novo, a situação é muito crítica. De modo que eu não vou elaborar sobre os 75, os 35 toneladas por mês de consumo de Santo Antão, mas o que é que há? A falha fundamental, eu diria até o assambarcamento fundamental, está nas empresas, que praticamente retiveram, contra a vontade, talvez, o gás aí nos armazéns, basicamente da cidade da Praia. Aí é que está o assambarcamento. Mas, como disse, também falha não só a questão da urgência de um segundo terminal primário para a recepção do gás eu pessoalmente mas também há o problema de gestão da logística. António Pedro, eu pessoalmente desconhecia que São Vicente tinha um ponto de abastecimento primário. Tinhas essa informação? Não tem. São Vicente não tem. Não tem esfera? Não tem esfera, não tem sistema de abastecimento, nem São Vicente, só a Ilha Santiago, uma instalação que foi inaugurada em 84. Mas a Ilha do Fogo tem também? Não. Tem? São secundários, recebem da cidade da Praia. Bom. O barco gazeiro, o barco que traz o gás, só vai à cidade da Praia para o terminal. E se esse barco viesse a um outro ponto, podia ser São Vicente, podia ser o Sal, que tem as melhores condições, eu penso que poderia inclusive contribuir não só para a segurança do abastecimento nacional, como inclusive para a redução dos custos. Porque, veja-se, um dado interessantíssimo, e é uma coisa que quando estive na DEC peguei no assunto, até muito antes. O custo, que se diz o custo internacional do gás, devemos ir a custo internacional, o custo da aquisição do gás, o transporte do gás para Cabo Verde e os seguros incluídos, o custo CIF, nem chega a 50% do custo. Nem chega a 50% do custo total do gás que o consumidor paga. Mas o custo interno com as empresas
os alegados custos que as empresas têm de armazenamento secundário ou primário, no caso da Enacol que tem, da distribuição entre a ilha e os revendedores, esse custo é muito superior ao custo de aquisição e transporte do gás para Cabo Verde. É um assunto que merece a máxima atenção. Muito bem, é pena que estejam dispersos eu estou a ver aqui o João com vontade de dizer alguma coisa e o próprio administrador. Equaciona-se a possibilidade de ter um segundo ponto de primário de tomada de gás. Isso já no passado sim se cogitou essa possibilidade de construção de mais uma unidade de armazenamento nas Ilhas do Norte para assegurar também uma maior capacidade do país em ter um estoque. Nós hoje temos um estoque que é muito limitado. Essa esfera tem a capacidade de 1.500 toneladas e vai até 1.300 e poucos no máximo, por questões de segurança da sua capacidade. E nós estamos a consumir cerca de 14.000 toneladas de gás por ano. Então, todos os meses temos que ter aqui um botaneiro para fazer esta descarga. Aliás, eu tenho uma informação que no início o navio que trazia o gás vinha de 45 em 45 dias. Sim. Mas agora vem uma vez por mês. Isso quer dizer que o gás estocado é insuficiente. É uma conclusão lógica, não é? Não que seja insuficiente. O navio é que tem que vir mais, assim como, por exemplo, os navios que trazem os outros produtos vêm também com regularidade de 15 dias. Até numa entrevista, deve ter ouvido com certeza, o diretor-geral da Enacol a dizer que como é que é a falta de gás se o navio que veio trazer o gás foi mandado embora porque não tínhamos onde pôr. Bom, essa informação eu não tenho, mas nós temos uma armazenagem que é limitada, 1.500 toneladas, que eram as esferas na altura da sua construção. Era essa a capacidade e hoje temos o abastecimento do país de uma forma regularmente de mês a mês para suprir as necessidades das ilhas. Mas a armazenagem que nós temos é essa. Se há necessidade de mais, já se cogitou sim no passado construção, mas o questão é sempre se esbara, de certa forma, no custo para a sua construção. Eu não tenho aqui quais seriam os custos totais para fazer um investimento hoje, que tem que ser subterrâneo por questões de segurança. Ninguém hoje investe, qualquer país, por questões de segurança, faz o investimento na armazenagem do gás de uma forma subterrânea. Nós não temos a canalização de gás que diminuiria, sim, a distribuição, o custo com a distribuição, porque o nosso custo, de facto, é alto, porque temos que fazer da forma como temos que fazer. Ou seja, nós temos um navio que chega, faz a descarga aqui, depois temos que encher as botijas, os contentores. São muito mais pessoas que são necessárias para fazer esse trabalho. São muitos equipamentos que são caríssimos para fazer o enchimento. Há um controle de segurança muito mais apertado do que, por exemplo, com o gasóleo ou com o fuel, porque o gás é letalmente muito mais perigoso do que esses outros combustíveis. Então, há todo um custo associado à logística e distribuição do gás que, de facto, encarece muito ao final do dia para cada quilo que compra. De facto, há um peso muito grande da logística e da distribuição. Mas isto advém da estrutura de logística que temos, que nós não temos a canalização de gás que primeiro teria. Mas canalização de onde para onde? Como existe em vários países. O gás chega na casa das pessoas. Mas aí é gás natural. Por exemplo, mais no Rio de Janeiro é GPL, por exemplo. Esse gás que nós utilizamos. A maioria é gás natural. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, o gás que é fornecido, uma grande parte da cidade, é GPL. Portanto, não há uma rede de gás, por assim dizer. Mas o que se usa maioritariamente em vários países é o gás natural, que é feita a distribuição
nas residências. Mas, de facto, o problema do novo investimento para uma nova instalação para armazenagem de gás está no custo. Já temos um custo elevado com a distribuição que nós temos hoje. E já se fez as contas. É um investimento que o payback seria muito mais de 40, 50 anos para ter esse pagamento. Então, desse investimento. E o ganho, porque por assim dizer, a não ser ganho em termos de termos maiores reservas e também ter armazenagem que demore mais tempo, e com a logística que nós temos hoje dos barcos virem todos os meses, pode ser que sim, haja uma redução da vinda dos navios, mas essa redução traduzida em comparação com aquilo que são os custos e fazendo as contas, isso seria de facto inviável neste momento fazer. Muito bem. No passado já se justificava, até porque os custos eram menores para a construção, mas hoje, pelas normas de segurança e tudo mais, fazer isso torna-se um investimento avultado. Aqui nós temos dois problemas. Primeiro, é preciso eliminar a esfera, como acabou de dizer, que representa um risco. Aliás, está identificado no tal mapa de riscos do país. Segundo, se esses investimentos devem ser partilhados entre as empresas e o próprio Estado, mas é preciso, digamos, sair desse círculo vicioso, porque mais gás a nível interno, suponho que reduziria o número de operações e logo com benefícios para os consumidores. O que é que achas, João de Deus? Eu concordo com aquilo que diz o Júlio Vera Cruz, porque o sistema que nós temos é dos anos 80, não é? De armazenamento, com os problemas de segurança que acarreta, e se naquela altura a quantidade de gás era claramente mais do que suficiente, agora coloca-se o problema inverso. Hoje, se nós armazenássemos maior quantidade de gás, se calhar reduziria o custo da própria importação do produto, porque a deslocação de um butaneiro todos os meses tem os seus próprios custos, não é? Esse é um problema real. A questão da segurança das próprias esferas é uma questão que se colocou há uns anos. Eu participei na altura como capitão de esportes nessa discussão, só que houve grande dificuldade em fazer a deslocalização dessas esferas. E hoje em dia, falar, como diz o amigo António Pedro, que é preciso colocar mais esfera nas outras ilhas, é contraproducente. Pois, a questão que eu levanto é o seguinte: está visto que esfera não é opção. Não é opção. Então, não se pode falar mais em esfera, mas em reservatórios subterrâneos. Sim. Provavelmente um no sul, outro no norte do país. Não, é que este é um problema. É que nós somos ilhas e tem havido em todas as ilhas, no mundo inteiro, uma aproximação das populações para o domínio público marítimo. E hoje em dia você não tem espaço junto ao mar para fazer isto. Eu lembro-me inclusivamente, não é só em relação ao gás, posto o problema dos combustíveis líquidos armazenados em São Vicente. Sim, aí é na Avenida Marginal. Na Avenida Marginal. Sim, eu lembro. Eu participei, eu lembro, na altura era a doutora Madalena, ministra que respondia pela essa área, e houve esse problema, porque fazer a deslocalização é um problema, tem custos que vocês não imaginam. Isto é tudo muito complicado. De modo que o que eu aconselho é que se faça uma distribuição do sistema que nós temos melhor, e que o Estado chama-se também através da ARME junto das operadoras, para mostrar
que o gás é um bem essencial e que a sua distribuição tem que se fazer em moldes mais rigorosos. E tem que se ver muito bem que se um navio, por exemplo, vai para a dock, e nós temos os problemas que eu já tinha avançado com a Cabnave, que nunca cumpre os prazos de docagem, então devia-se obrigar as petrolíferas, quando o navio vai para a doca, tem que fretar um navio para fazer isto, para não termos um único navio. Eu acho que esta que é a solução para o nosso problema. Antes de passar ao administrador, eu tenho de fazer o papel de defesa do António Pedro Silva, que está longe. António Pedro, com essas informações agora que circularam, o que é que dizes? Olha, sobre aqui no programa, sobre a questão dos custos, eu tive a estimar, aliás, em primeiro lugar dizer que eu não defendo esferas. Esferas, quem tem, neste momento, é no terminal da Cidade da Praia. São cilindros soterrados, o que se utiliza atualmente, ou já há muitos anos, para armazenamento do gás, são cilindros soterrados. Reduz o problema dos riscos, mas embora não elimine. Mas um custo de um terminal dessa dimensão, que tem na Cidade da Praia, 1.500 toneladas, por exemplo, é na ordem dos 15 a 20 milhões de euros. 15 a 20 milhões. Isto é, não é o custo dos ditos cilindros ou das esferas, porque aqui muito se fala de esferas, por causa da Enacol ter tido opção esferas, que não era nem o mais adequado na altura. E que convém dizer que na altura foi financiado, segundo consta-me, pelo governo alemão. Logo, igualmente podia-se fazer até com os fundos para o ambiente, etc. São 15 a 20 milhões, mas isso inclui o terminal de descarga, desde o cais, todas as instalações, e eventualmente até a conduta do cais até aos cilindros soterrados. Não deverá ter um, mas pelo menos dois, no caso de avaria ou qual manutenção, etc. Mas, com os números, inclusive avançados pelo administrador, 14 mil toneladas, o que o consumidor final paga pelo gás é dessa ordem de grandeza. São cerca de 20 milhões. É só fazer simples contas e multiplicar. São 20 milhões de euros por ano que o consumidor paga pelo gás. Logo, esse investimento, por exemplo, feito com o terminal da Cidade da Praia, foi feito há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos, o tempo de amortização. Com a margem de lucro que as empresas têm, com a redução dos custos de distribuição e a segurança, eu penso que há que se fazer as contas de novo se, de acordo com o que o Sr. Administrador disse, mostrou inviável. Não acredito. E mais importante que a viabilidade, muito mais importante que a viabilidade, é a segurança. Os riscos. Qual é o custo de um acidente? E acidentes podem acontecer ao longo de todo o percurso, desde a descarga do combustível do barco gaseiro, o barco que transporta o gás, no cais, na condução do gás para a conduta, isto dentro do cais, do porto para transporte, bombagem e compressão, consoante se for gás ou líquido, porque tem essa mistura, para as esferas, se fosse no caso da Enacol. Não vamos falar de esferas. Sim. Dos cilindros soterrados, ou o sistema de armazenamento, importa. Que são, como disse, entre 15 a 20 milhões, pelos dados que eu tenho. E que isso representa o que os consumidores pagam pelo gás durante um ano. Muito bem. O administrador está aqui a ferver. Não, para ferver no bom sentido de dar explicações. Isso é um problema
que exige a intervenção do governo. Porque eu não estou. É como aquelas. Não sei se lembra, já estava na ARM, ainda não era ARM, era AR, a questão da empresa logística de distribuidora. As empresas dizem: nós não vamos fazer esse investimento, e a tal ideia da empresa caiu, ficou apenas no papel, eu não sei em que gaveta. Chegamos a uma altura em que o Estado deverá fazer, julgo eu, os investimentos e dizer às petrolíferas: aqui é que vão colocar os vossos produtos. É preciso refazer as contas? Não percebi. É preciso refazer as contas para ver se vale a pena os investimentos subterrâneos? Antes de contas há que se fazer sempre. Eu estou aqui no papel do regulador e o que nós fazemos é as contas para transformar, de certa forma, aquilo que são as necessidades dos consumidores, pelos serviços que são prestados pelas operadoras, dentro de um quadro legislativo vigente, né? Nós tentamos traduzir aquilo que são as políticas, sobretudo para estes setores que nós regulamos, em tarifas que sejam comportáveis para os consumidores, sem que as empresas tenham a sustentabilidade, percam a sustentabilidade para poder fazer para operar. Ou seja, garantir a sustentabilidade das empresas operadoras, proteger os consumidores e também agir de acordo com a legislação. Contas há que se fazer sempre, mas aqui eu queria trazer mais alguma informação que acho que é importante refletirmos sobre isso. É que isso é uma opinião muito pessoal. No passado justificava-se muito esse investimento no novo terminal. Mas hoje eu tenho dúvidas. Isso, como eu disse, é uma opinião muito pessoal. Por quê? Quer dizer, o terminal em São Vicente? Não, em qualquer outro lugar. Mesmo para fazer desmantelamento, fazer outro. Porque se o país tem como política atingir os 100% de renováveis, que é uma coisa que eventualmente não seja tão fácil de alcançar num horizonte de 2040 como se quer, mas é o que está-se a trabalhar para, havendo maior quantidade de energia produzida internamente, dependendo cada vez menos das importações. Eu vou de 2000, só uma outra nota que acho que é importante para poder concluir isto. Em 2024 nós gastamos sempre cerca de 87 milhões de euros para comprar combustíveis para a produção de eletricidade. 87 milhões de euros em 2024. Se nós reduzirmos essa importação somente para a produção de eletricidade, ao nível de chegar aos 80%, nós vamos ter uma poupança enorme de divisas que saem de Cabo Verde para comprar produtos petrolíferos, e estes choques que estamos a viver teriam menos impactos internamente. Mas, para concluir, o que eu estava a dizer se nós poderemos ter uma penetração de até 80% ou até de 100% de energias renováveis na nossa matriz energética, isto traduz que pensar em cozinhar ou fazer cocção, sobretudo, com gás, torna um pouco irrealista. Porque se eu posso usar esses fogões elétricos, são bastante eficientes, consomem energia, mas hoje diz que nossa energia é cara, e não é que não é verdade. Mas se fosse assim, tão cara, ninguém estava a comprar os carros elétricos. Porque hoje, um carro elétrico, também que funciona com motor elétrico, consome muito menos que um carro a gasolina do mesmo porte. Sim, mas aqui, embora não é assunto de debate, eu aproveito. É só para concluir o que eu estava a dizer. Ou seja, eu não tenho esse dado, porque é um estudo que precisa ser feito. Se comprar uma garrafa de gás para um mês ou ter um fogão que seja elétrico,
qual é que é mais benéfico para as pessoas. No futuro, com certeza, se tivermos mais penetração de energia e os custos de energia serem menores internamente, com certeza que isto traduz na maior utilização de fogões elétricos e não fogões utilizando a gás. E fazendo isso, então, o investimento que se quer fazer agora, a viabilidade não é vista só do ponto de vista hoje. Nós temos que ver a viabilidade num horizonte de 30 a 40 anos. E se vamos ter maior penetração de energia, investir agora em armazenagem para depois não ter um payback, não faz sentido. É isso que estamos a falar, que não faz sentido. Muito bem. Bom, aqui agora, João de Deus, é preciso então... Eu faço aqui um parênteses, Sr. Administrador, para lhe dizer o seguinte: a maior parte dos veículos elétricos que circulam, pelo menos aqui na praia, são abastecidos com aquela energia da Eletra. Sim. O que parece um contrassenso, não é? Deveria, por exemplo, a Enacor tem uma estação de energia com energia solar, mas eu não sei qual é o movimento, mas não há mais, quer dizer, é preciso para aumentar a circulação de veículos elétricos, é preciso também aumentar os postos de abastecimento com energia renovável, porque senão não saímos desse círculo. João de Deus, antes de passar para António Pedro em São Vicente, aí é preciso acelerar de um lado o programa de renováveis, não é? De donação da rede. E depois é preciso ver também como é que as pessoas individualmente podem entrar nesse programa de microgeração de energia, que parece que está muito pouco relativamente ao objetivo pretendido. Estou a ver, os condomínios poderiam ter coisas, mas não sei se vale a pena, se há incentivos suficientes. Há condições para acelerar o programa de renováveis? Eu acho que o futuro é das renováveis. E a própria independência económica do país reclama isto. Portanto, o futuro é das renováveis. E por isso que eu concordo com a visão do Sr. Administrador, que hoje em dia vir equacionar novos investimentos em armazenagem não faz sentido, tendo em vista a política desenhada para Cabo Verde no setor da energia. Portanto, isto que fique muito claro. O que nós temos é que garantir é que com o sistema que nós temos, eu reafirmo isto porque eu acho que é importante, é garantir que temos sempre pelo menos 2 navios para fazerem essa distribuição. Então, se um navio vai para a doca, tem que se obrigar as operadoras a afretarem um navio substituto a tempo para termos sempre 2 navios. Porque o problema é que um navio é insuficiente. De modo que isso resolve-se muito facilmente. É obrigar as operadoras, sempre que o navio vai para a doca, ter um navio substituto que faça esse serviço. Eu acho que é aqui que nós devemos agir com pragmatismo. Enquanto esperamos pelo futuro, não é? Pelo futuro. Eu acho que é esta a solução. Qualquer outra comporta mais dificuldades do que outra coisa. António Pedro, faça isto com as perspectivas de aumento de renováveis, investir nesse sector da armazenagem de gás. O João de Deus está a dizer que não compensa. O administrador também já fez contas, embora em uma posição pessoal, que não compensa. E compensa. Eu apresentei números, não é? Se eu apresentei números, podem não ser precisos no caso do custo real, porque não sabe nem qual localização precisamente. Mas se o custo real dessa instalação é na ordem do que pagam os consumidores num ano, fazendo as contas, vê-se que provavelmente é faz muito sentido. Mas interessante é que o João de Deus falou da necessidade da redundância em caso de avaria ou qualquer problema dos barcos. E não pensa no fundamental.
O fundamental não é os barcos. O fundamental é onde se recebe esse gás. Se há necessidade de redundância, isto é, de ter meios para substituir em caso de falhas, etc., para barcos, porque é que não haverá para estocagem, que é muito mais importante? E mais, ao aumento da capacidade de estocagem, irá reduzir consideravelmente os custos. Quero acreditar que sim. Quer para o transporte, quer em termos de segurança, porque já era menos viagens para Cabo Verde do barco gazeiro, de seguros, etc., menos viagens e menos viagem interilhas, porque estando numa ilha do norte, nesse caso as outras ilhas próximas estariam praticamente abastecidas quase sem problemas. Mas sobre a questão de energia renovável, é uma coisa interessante. Devo dizer que em 84 dei aulas no liceu. Mas em 84 não se falava de energias renováveis. Não, isso é que é falso. Energias renováveis vem-se falando há quase 100 anos em Cabo Verde, até se estudando isto. Em 84 dei aulas, já era como professor de Física. E introduzi na disciplina de Física, e tenho vários alunos, inclusive o deputado António Monteiro, um grande especialista até na área. Nessa disciplina introduzi por vontade e decisão ensino de energias renováveis. Os alunos estudaram energia renovável e compararam com fizeram até visitas de estudo ou até escreveu artigos. Isso para dizer que eu tinha alguma sensibilidade para a área. E vários alunos já publicaram a questão de energia. Mas os acidentes, olha, a necessidade do gás butano não é só hoje. Ainda vai durar alguns anos. Se, entretanto, acontecer um acidente, antes falei da possibilidade do risco do acidente no Porto. Pode haver risco de acidente natural. Veja com o problema da ERN que imobilizou até a produção de água em São Vicente. Veja a necessidade de redundância, o que aconteceu com o abastecimento de energia elétrica na cidade da Praia. Logo, os riscos são muito mais importantes do que lucros para as empresas. E as empresas não estão aí para resolver o problema dos consumidores. Estão aí para lucros para os seus acionistas. Essa que é a função da empresa. Não é satisfação das necessidades da população ou do coisa. Mas há muitos outros riscos associados. Quer riscos físicos, naturais, quer riscos provocados, etc, etc. Há inúmeros riscos. Se uma situação dessas acontecer, qual é o custo disto? Esse é o fator... Chama-se credo na boca, não é? Sim. Não se pode trabalhar nessa base. É uma falha estrutural do governo em não tomar uma decisão. Aí é até uma decisão política. É uma falha estrutural do governo e mostra uma visão curta. Mesmo sem querer, estamos a obrigar, com as eleições à vista, estamos a obrigar todos os partidos... Era bom que entrasse na ordem do dia, porque é bom senso para a população. É salvaguarda do interesse público. Mas antes disso, Júlio, eu queria, porque parece que não estamos a entrar nisso, mas eu penso que tem a ver... a questão ligada a esse tema, até porque a questão elétrica podia ser até um problema muito interessante. Eu devo até dizer, numa altura eu adquiri carro elétrico e tenho uma experiência interessante. Não me digas, já vendeste o carro elétrico? Entrei em problema com o fornecedor, porque não tem competência técnica para fazer o serviço atempado. Essa questão já foi levantada aqui, que é preciso ter que é uma nova vaga de mecânicos. Sim, instalei, principalmente eletricistas, pessoas formadas em área. Instalei a minha casa na altura da aquisição até o sistema fotovoltaico. E eu fiz todas as continhas, não é? Claro que pode ser muito mais económico de conta, mas há outros aspectos. Daria um programa interessante. Mas agora, como estamos a falar aqui do gás, e quero centrar nesse gás, na questão do gás, a questão que eu queria chamar, a questão também que não se tem a mencionar, a questão do custo ao consumidor final. Há pouco falei do peso das petrolíferas no custo da formação. A dita logística interna, que corresponde praticamente a 1/4 do valor que o consumidor paga. A logística interna, que é quase o custo de comprar o gás, transportar para Cabo Verde, pagar os seguros, etc. E que eu penso que terá que ser revisto. Terá que ser visto. Porque
Não faz sentido. Mas eu queria falar sobre a questão dos preços ao consumidor. Há um mecanismo, isso como elemento para reflexão. Há um mecanismo chamado mecanismo de preços máximos. As pessoas dizem a AR impõe o preço. A AR não impõe o preço. Diz o valor máximo que o gás, o gasóleo ou a gasolina podem ser vendidos. Não diz o preço, o fixo. Porque isso foi uma campanha que a DEC desenvolveu durante anos. Teve muita reticência e dificuldade do governo, mas finalmente acabou-se por adotar o mecanismo de preços máximos. Esse mecanismo permite que as empresas vendam produtos a esse preço ou valor inferior. Esse mecanismo foi estabelecido, se não me falha a memória, em 2009. Logo já vão quase 17 anos. Eu nunca vi as empresas, qualquer delas, a fazerem concorrência entre elas, inferior ao preço máximo. Agora, uma condição que eu tenho chamado a atenção e tem que ser visto: os custos das duas empresas são muito diferentes. No aspecto do gás ou de outros combustíveis, são muito diferentes. A Enacol tem instalação própria de gás butano, onde recebe e depois repassa, entre aspas, para a Shell ou cobra serviços, não sei neste momento como é que a coisa está. Logo, por exemplo, em termos da recepção do gás, a Enacol tem situação privilegiada, tem custos inferiores. Não sei como está a nível de distribuição, mas de certas empresas têm custos inferiores. Porque todas, ao longo dos 17 anos, de acordo com o que tenho presenciado, não garanto 100%, porque não estou a fazer esse trabalho. Esse trabalho aí, tenho outras preocupações. Durante os 17 anos que eu tenho conhecimento, as duas empresas sempre praticaram o preço máximo. Isso é algo muito preocupante. E deveria merecer maior atenção das autoridades e até dos quadros. Eu penso que a questão do mecanismo de preço máximo é um problema sério. Mas isso é uma matéria que nós poderemos ver posteriormente num outro programa, porque a vida não acaba. E associa isto à questão da função principal das empresas. Muito bem. É o lucro para os acionistas. Senhor administrador, bom, essa coisa de preços máximos, eu sei que há grandes consumidores, empresas que põem as petrolíferas em disputa, e quem dá o melhor preço, o preço mais baixo, aí consegue este grande cliente, que muitas vezes tem estruturas pelas mais diversas ilhas. Senhor administrador, a agência pode obrigar as petrolíferas a contratar navios fora para substituir aquele que estiver na doca? É uma via. E se fez? Não um navio internacional, mas a partir de navios aqui que já fazem transporte regular, porque senão era muito mais difícil a situação de transportes aqui. Agora, que há uma necessidade, eu concordo que sim, que a questão é da previsibilidade. Às vezes é o que às vezes falta, porque se o navio vai para a doca, é expectável que tenha, imagine, 60 dias. O normal é de ser, por exemplo, 30 dias, mas tenha 60 dias. Mas é possível fazer uma estocagem, e as petrolíferas fazem isso, de ter, antes da subida, fazer um estoque em todas as ilhas para garantir que durante o tempo haja um único navio consiga fazer a reposição tranquilamente. O que aconteceu é que o navio ficou muito mais tempo do que aquilo que era expectável. E por isso que não se garantiu, de certa forma, esta quantidade de produto, no caso gás butano, em quantidade suficiente em todos os pontos. E com isso tivemos, sim, os constrangimentos que tivemos, que aqui, diga-se de passagem, não estamos aqui a dizer que não existiu e que não existiram. De facto existiram. Agora, o que também chamamos a atenção é sobretudo porque as pessoas, quando
enfrentam este problema de fornecimento, o que fazem é comprar mais do que aquilo que é necessário para o seu consumo normal. E há garantias que já foram dadas várias vezes que o problema é da chegada. Pode demorar a chegar, mas há o produto. E o problema é quando se compra muito mais do que aquilo que é necessário. Sobretudo, quem fica mais penalizado é aquele que tem menor poder de compra. Mas eu vou fazer um parênteses, eu peço desculpas pela minha insistência. Vamos lá estabelecer um quadro de lógica. Primeiro, para eu comprar, eu tenho de fazer um contrato. Vamos lá supor que eu tenho 10 contratos. A questão que se coloca é como é que a pessoa que tem algum recurso financeiro pode ter acesso ao gás sem contrato. Mas é isso que já falamos e é isso que estamos a investigar. Estão a investigar isto. A questão da fiscalização para percebermos bem o que é que está a acontecer. Porque, como tinha dito anteriormente, para se comprar um gás, você apresenta uma garrafa no revendedor, ele não te pergunta apresentar o contrato. Não há essa obrigatoriedade de apresentar um contrato. Então, ele chega num revendedor, traz uma garrafa, faz a troca, paga a botija e... É um caso de polícia? Ou ainda não? Como? É um caso de polícia? As pessoas terem acesso por vias que ainda não estão esclarecidas? O assambarcamento é um crime. Isso sim, é caso de polícia. No caso... Pois, mas eu estou a dizer, ter acesso às garrafas vazias para depois trocar por cheias fora do âmbito do contrato, é essa a questão que estão a investigar. É isso que eu estou a dizer. Mas eu não percebi a questão, desculpe. Para se ter uma garrafa, é preciso ter um contrato. Um contrato, sim. Ponto. Primeiro ponto. Primeira premissa. Depois, o revendedor não te vai perguntar se tens contrato. Porque se tiveres uma garrafa vazia, supostamente tens um contrato. Certo. O problema que reside é se esses contratos estão a ser feitos onde se deve ou se alguém está a usurpar funções de outrem. Isto não saberia de responder. Estão a investigar. Não, mas isso já não é uma atribuição da ARME. O que nós estamos a trabalhar para perceber é essa relação que existe entre as empresas e os revendedores. E como que é feita esse contrato com os consumidores gerais. Mas só para esclarecer um pouco mais isso. Porque, na verdade, o que uma pessoa que apresenta uma garrafa de gás, porque cada garrafa corresponde a um contrato. Portanto, se uma família tem mais de que várias garrafas, é porque tem vários contratos. Como é que obteve esses contratos? Sim, isso que é caso de investigação. De uma família ter, por exemplo, 5, 6 garrafas e se todos têm contrato. Isso. Ou então, se esses contratos são feitos por gente que não devia. Sim, isso também é preciso investigar. Que eu estava a dizer, caso de polícia. O que estavas a pensar? Não, eu vejo esta questão de forma diferente. Uma coisa é gestão na abundância. Outra coisa, completamente diferente, é gestão na escassez. As empresas, tendo feito contratos com os consumidores, quando fazem a gestão da abundância, não precisam de ir verificar se você tem um contrato, porque presume-se que tem. Isso é normal. Porque a empresa quer vender a maior quantidade possível dentro do quadro legal, dentro do quadro contratual. Agora, o problema torna-se outro quando há escassez. É que quando há escassez é que se vem colocar a questão que o senhor jornalista está a colocar. Eu acho que a questão do fundo não é esta. A questão do fundo é garantir que a logística dos transportes funcione e que haja abundância
do produto no mercado. Eu acho que essa é a questão do fundo. E nós temos é que, em vez de divagarmos, isto é muito típico do cabo-verdiano, divagar, especular, né? É ir ao fundo da questão. É um problema logístico, já está bem identificado. Isto resolve-se com o ofertamento do navio. Não, mas o administrador disse que ofertaram. Não, já houve um caso, desta vez não se fez o ofertamento. É por isso que eu chamei a atenção, na primeira intervenção, que os navios que fazem essa distribuição são navios cargueiros que foram adaptados e que foram colocados exclusivamente para esse tipo de transporte. Porquê? Porque a autoridade marítima aconselha que esses navios de gás sejam navios especializados. Quer dizer, não devem ter, juntamente com o gás, outras cargas, porque isto pode criar problemas de segurança. É por isso que esse aconselhamento, porque há possibilidade, mesmo no mercado interno, de sempre que o Estreia ou o Boa Vista vão para a docagem, de se ofertar navios, como por exemplo o 13 de janeiro, dava perfeitamente para fazer esse trabalho. Mas pode fazer? Pode, perfeitamente. Se calhar até com vantagem em relação aos navios que fazem esse tipo de trabalho. António Pedro, essa questão aí dos contratos é uma matéria que precisa ser revisitada? Olha, tenho dúvidas se é um problema fulcral. Tenho dúvidas. Aliás, eu diria mesmo, não tenho dúvida nenhuma. Claro que pode-se fazer o seguimento, que neste momento com a informática, pode-se também fazer a gestão. Mas o problema não está aí. O problema está em abastecer os mercados de todas as ilhas com quantidade suficiente de gás adequado para uma reserva adequada, diria talvez até um mês, no mínimo 2 semanas. Todas as ilhas com capacidade, quer com um posto de recepção secundário e, fundamentalmente, haver uma alternativa, uma redundância em termos de terminal de descarga e um terminal semelhante, estou a dizer em termos funcionais, isto é, que possa receber gás diretamente do estrangeiro. Como é que claro que o problema das ligações interilhas, da logística interilhas é relevante e terá que ser melhorado, quer a gestão, quer em termos de barcos, etc. Mas se houver um problema internacional e não há abastecimento durante certo tempo em Cabo Verde, como é que o problema interilhas a ligação interilhas vai resolver? Não vai resolver. Se houver um problema sério, catastrófico, na única instalação que recebe o gás, como é que se vai resolver o problema? O problema não se resolve com interilhas. Há tempestades, há alterações climáticas. Tu estás a dizer que é imperativo ter um ponto secundário de recepção do gás diretamente do estrangeiro, de aumentar a capacidade de armazenamento e estocagem a nível nacional, através desse barco, por exemplo, poderia fazer descarga numa ilha e descarga em Santiago, porque nesse caso reduziria o número de viagens e teremos uma capacidade, uma reserva, não para um mês, mas para 2, 3 ou mais meses, e ter nas ilhas também, em todas as ilhas, parece que há no caso do fogo, mas em todas as ilhas, mas não o fogo atravessou esse problema, como se pode ver, mas em todas as ilhas uma capacidade de armazenagem de gás para um mês ou mais. Pode-se fazer. E há que se pensar fora de caixa. A questão do risco, qual é o custo? Eu, que nada tinha a ver com o problema de gás, só gastei em combustível. Pagas direito. Sim. Fora de caixa é um programa de rádio. Sim, eu que não tive o problema de gás por razões expostas, mas acabei por suportar um custo relativamente relevante. Perdi muito tempo, horas, ajudando a pessoa a procurar uma botija de gás. Gastei combustível, utilizei a minha viatura, etc. Claro que fiz isso com prazer e repetirei com todo o prazer. Mas qual é o custo disto? Eu fiz isso, mas já várias outras pessoas. Também trazendo até o elemento
como se falou nisto, para que as pessoas em casa, não para os especialistas que estão cá, que não é o meu caso, dizer que, por exemplo, neste momento, utilizar o fogão elétrico, e há fogão elétrico, há vários tipos, com eficiências diferentes, não é? Desde o simples elétrico de resistência ao fogão de convecção. Mas é, no mínimo, o custo, com as tarifas atuais de eletricidade, é, no mínimo, o dobro do custo com o gás. Usar fogão elétrico neste momento em Cabo Verde, se a pessoa tiver a pagar eletricidade, não é? Bom, supostamente, se é consumidor, tem que pagar. Paga praticamente mais que o dobro do que a pessoa que utiliza o gás. E para o poder económico de muitas famílias, pode-se ver o que é que isso representa. E que as famílias têm um custo com o gás que eu ando pelas zonas, diria, rurais de São Vicente, entre aspas, os arredores, e vejo o sacrifício das pessoas. Mesmo com esse nível de abastecimento, como é feito, as pessoas, os senhores mais carentes, suportando essas botijas de gás, etc., de 3 quilos, 6 quilos e mais. Sim. Senhor Administrador, alguma... Mas há um aspecto muito importante, porque para elucidar a população e também até dar brilho às pessoas que ocupam cargos de autoridade, quer a nível do governo, de se pensar nesse risco enorme e que não há custo, não há dinheiro que pague esse risco de um caso de um desastre que possa impossibilitar essa via do abastecimento através do terminal da praia, mas desses governantes locais, de darem a cara para a população. Neste momento como esse, que exige um posicionamento sério, assertivo das autoridades. Não é para anunciar festivais. Nessa altura, as Assembleias Municipais, Câmaras Municipais em próprio presidente, deve, se não entender do assunto, que seja humilde, ouça as pessoas que entendem um pouco mais e se posicione ao bem da sua comunidade, ao bem da comunidade que diz representar ou agir em seu nome. E os deputados também nacionais. Mas postura firme, assertiva, não de questões, de perspectivas de interesses partidários e eleitoristas. O bem da população, o bem do país. Pois, Sr. Administrador, alguma luz? Recebeu algum input aí de João Batista, de António Pedro Silva e de João Deus Carvalho? Valeu a pena ter sacrificado este sábado? Claro que sim. Agradecer mais uma vez também o convite. É sempre bom fazer esses esclarecimentos e dizer que... Aliás, eu devo dizer que pelo menos nos últimos tempos, a agência reguladora tem sido completamente acessível a deslocar-se aqui à rádio para prestar os esclarecimentos. Há dias nós tivemos a questão do Dia do Consumidor, esteve aqui o jurista da ARM. Eu agradeço e eu espero que as outras instituições sigam o exemplo. De facto, o convite foi muito em cima, já tinha um outro compromisso hoje, mas pela relevância do tema, quisemos estar presente. É sempre um gosto também poder partilhar um pouco daquilo que é a nossa função e atribuição como regulador. Eu deixaria aqui cumprimentar particularmente o Sr. João e também o António em São Vicente, e para também fazerem parte deste painel. Deixar aqui que nós... a nível estatístico, nós importamos cerca de quase 400 e tal mil toneladas, às vezes próximo de 500 mil toneladas ao ano. De gás? De todos os produtos. Todos os produtos. E o gás é 14 mil toneladas. Isto só para falar do que é que representa isto no negócio das empresas. 14 mil toneladas comparado com 480 mil toneladas que foram vendidas em 2025, cerca de 480 mil. Pode ver que o gás e a gasolina, também gasolina está mais ou menos nesta ordem, 13 e 14 mil toneladas que foram vendidas no ano passado. E representa muito pouco para as empresas. O negócio das empresas petrolíferas está no jet, no gasóleo e no fuel óleo. E nós, no mercado interno,
de consumo de combustíveis não representa o maior mercado para as empresas. As empresas vendem muito mais para exportação, ou seja, o jet que é vendido, o gasóleo e o fuel óleo que é fornecido a bunkering, aos navios que passam aqui. Portanto, o negócio das empresas está muito, assim dizer, nesses 3 produtos de que no butano, e isso só para esclarecer uma coisa. Não é por causa disso que devem olhar para esse nicho de mercado com desprezo, não é? Qual? Esse nicho de... Mas eu particularmente que sigo isto, não olho com desprezo. Até porque eu reconheço muito o que se fez para que isso não fosse, poderia estar em situação... Por quê? Muitas das coisas não vêm ao público. Por exemplo, o comandante pode até ajudar um pouco nisto. A demora que às vezes se fica. Qualquer gás de combustível não tem prioridade nos portos. Está no porto a fazer a descarga. Chega um outro navio com os passageiros, tem que sair. Tem que ir para o largo. Esperar até quando este navio sair. Então é preciso terminal específico para combustíveis, ou não? Esse é um problema que se coloca ao país e que o desenvolvimento dos portos deve acautelar. Tem que haver berços especializados, quer para os combustíveis, quer para os passageiros. É por isso que já se fez um terminal de cruzeiros em São Vicente, precisamente para ajudar nesse aspecto. Já se fala também em Santiago e, eventualmente, no futuro vai-se falar nas outras ilhas, como já se começa a falar de Porto Novo. Precisamente porque nós não podemos ter um porto que faz tudo no mesmo perímetro. Tem que haver, e a Lei de Portos de 2013, de 2010 e foi revista em 2013, já prevê isto. Já prevê até portos privados. E a Lei de Portos de 2010 já prevê tudo isto. Agora, gerir Cabo Verde... Aliás, em termos de legislação, Cabo Verde é um país bem apetrechado. Está desde 2010 na Lei de Portos. Isso não é problema. Agora, o problema que nós temos é que gerir um país insular é complicado. Não tem mercado, tem que haver duplicação de infraestruturas e de investimentos que colocam problemas do Arco da Velha. Esse é que é o grande problema. Gerir um Estado arquipelágico é complicado e temos que ter a cabeça muito no lugar, ser muito pragmáticos para fazermos as coisas certas. Muito bem. António Pedro, nós agradecemos a participação. Bom, para justificar a questão da escolha do tema, nós tínhamos escolhido um outro tema, mas perante aquilo que aconteceu no Parlamento quinta-feira, eu disse, bom, é preciso contribuir para esclarecer a opinião pública, daí, digamos, esse convite tardio, mas nós agradecemos pela vossa disponibilidade. António Pedro, muita matéria para reflexão, não é? Sim, até interessante. Falou-se dos custos. O administrador Carlos trouxe um dado interessante, não é? Que o gás butano representa uma percentagem muito pequena e ínfima no âmbito do negócio dos combustíveis em Cabo Verde. Como disse há pouco, pelos cálculos com base nos números que ele apresentou, inclusive, o volume de negócios do gás butano ao consumidor final são cerca de 20 milhões de euros. Então isso quer dizer que o negócio das empresas com o combustível, que tem um custo-preço por quilo muito maior e que em quantidade um é 400 toneladas, não sei, cerca de 15, 20 vezes, mais que 20 vezes, não, quase 30 vezes o volume do gás. Isso quer dizer que o volume de negócio deve andar à volta de 50 vezes esse valor. Isso quer dizer, mas isso tem implicações porque estou a pensar em termos de gestão deste país. Isso quer dizer que as empresas têm rendimento suficiente para financiar isto
e que o governo pode tomar, por isso é que precisa de gente, governar gente com decisão, tomar medida de reverter, entre aspas, parte do lucro das vantagens que tem muito bem. dos combustíveis. Não sei se tu sabes, mas é um problema. Sempre no fim do programa é que há aquele aquecimento para continuar. Mas eu tenho de terminar a horas. Agradecimentos a todos. Bom, de qualquer maneira, é preciso contribuir sempre para esclarecer a opinião pública e, eventualmente, que os relatórios sejam publicados mais a tempo, mais acessíveis, para permitir também essa, porque o administrador tem dados que nós não temos. Não é, João de Deus? Então, que as empresas aumentem a dose de transparência, que os relatórios sejam publicados mais a tempo e que os cidadãos também se disponibilizem a ler e a interpretar as informações que são tornadas públicas. Agradecimentos a todos. No próximo sábado cá estaremos para mais um Raio-X e não se esqueça que segunda-feira às 7 da manhã temos um encontro marcado no primeiro jornal. Bom fim de semana. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.